Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Conselho de Ética aprova relatório que pede a cassação do mandato do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Mas antes da votação no plenário, o parecer vai à Comissão de Constituição e Justiça. Chega ao Congresso a proposta que impõe limites para os gastos públicos com base na inflação. E você vai ver também. O presidente interino da Câmara cria comissão especial que vai analisar pacote de medidas contra a corrupção. O plenário aprova novas regras para a nomeação de dirigentes de estatais nos 3 níveis de governo. Comissão de Educação aprova o aumento da oferta de turmas e de turnos para a educação de jovens e adultos. Numa sessão cheia de surpresas, o Conselho de Ética aprovou, por 11 votos a 9, o parecer que pede a cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar. Segundo o relator, Cunha mentiu à CPI da Petrobras no ano passado ao dizer que não tinha contas no exterior. O futuro do presidente afastado da Câmara agora está na Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar um recurso de Cunha, como mostra o repórter Marcelo Westphalen. No relatório de 90 páginas produzido pelo deputado, ele recomenda a cassação de Eduardo Cunha por quebra de decoro. Marcos Rogério foi taxativo. Cunha mentiu na CPI da Petrobras ao dizer que não possui contas no exterior. Disse e reitero, estamos diante de uma fraude, de uma simulação, de empresas de papel, de laranjas de luxo criadas para esconder a existência de contas. O advogado do deputado Eduardo Cunha, Marcelo Nobre, voltou a negar que Cunha tenha contas no exterior e, por isso, não mentiu à CPI da Petrobras. É isso que a defesa pede a vossas excelências, que observem os autos deste processo e vejam que não existe uma linha com o número de conta, nome de banco, em nome do meu cliente, que, portanto, meu cliente não mentiu. Meu cliente não mentiu e não pode ser apenado. Durante a reunião, um pronunciamento era aguardado no Conselho de Ética, o da deputada Tia Heron. De um lado, um aliado de Cunha, o deputado Sérgio Moraes. Do outro, um adversário do presidente afastado, o deputado Júlio Delgado. A imagem mostrava a dúvida quanto ao voto da deputada. Na última reunião, ela não compareceu, o que gerou especulações. Tia Heron justificou a ausência, dizendo que estava no Congresso, acompanhando a reunião pela TV. Eu fui tão citada, Excelência. Aqui eu fui tão convocada, tripudiada. É por isso chamam. Cadê Tia Heron? Para resolver o problema que os homens aqui não conseguiram resolver. Tia Heron vai resolver, já que é para resolver, já que é para decidir, eu vou resolver. Que, de fato, não mandam nessa nega aqui. Nenhum dos senhores mandam. Um requerimento aprovado pelo Conselho determinou que a votação fosse nominal e, assim, a declaração dos votos foi iniciada. Não cabe a este Conselho de Ética analisar se esse recurso é de maneira irregular ou não, mas sim se ele mentiu ou não à CPI da Petrobras. Diante do exposto, voto não ao relatório aqui apresentado pelo deputado Marcos Rogério. O relator não provou que existe conta física em nome de Eduardo Cunha. Então eu voto contra. Está provado que esses recursos não têm origem lícita. Portanto, presidente, voto com o relator, voto sim. Quero recomendar à imprensa a leitura de Humberto Eco e do nobre Darcy Ribeiro, quando fala sobre a desconstrução do óbvio. Quero votar sim com o relatório do deputado Marcos Rogério. Eu não quero aqui frustrar o meu partido ou quem quer que seja, ou alguns que imaginavam que nós iríamos votar diferente. Eu que finalizo dizendo que nós vamos votar com o relatório do deputado Marcos Rogério. Não vou me acovardar igual o Vrad, não. Pode chorar. Não vou me acovardar igual ele, não. Eu acho que o Eduardo Cunha não mentiu. Não mentiu. Se ele roubou, é que ele prove o contrário lá no Supremo. Embora se queira discutir teses sobre o Instituto do Trust, trata-se de uma fraude com o objetivo de ocultar patrimônio
e Contas. Meu voto é pelo relatório apresentado, senhor presidente. E depois de cerca de 8 meses de intensos debates, idas e vindas, finalmente o relatório do deputado Marcos Rogério foi aprovado por 11 votos a 9. Declaro aprovado o parecer do relator, o deputado Marcos Rogério, que recomenda a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha. Se não houver irregularidades, a CCJ vai determinar que a representação siga para análise do plenário da Câmara. O deputado afastado Eduardo Cunha disse acreditar que o parecer não será levado adiante após o recurso que ele deve apresentar à CCJ até a próxima quinta-feira. Para Cunha, o processo foi conduzido com parcialidade e com nulidades. Em outra frente, o Banco Central aplicou multas de R$ 1 milhão ao deputado afastado e de R$ 130 mil à mulher dele, a jornalista Cláudia Cruz. O processo administrativo foi aberto em virtude de o casal não ter declarado recursos no exterior. A defesa de Cunha argumenta que não há obrigatoriedade na declaração de trusts, já que eles não implicam em titularidade do patrimônio. E, além das decisões do Conselho de Ética e do Banco Central, o juiz da 6ª Vara Civil do Paraná, Augusto César Pancini, bloqueou os bens e decretou a quebra do sigilo fiscal do deputado desde 2007. Eduardo Cunha recorreu ao Supremo Tribunal Federal para suspender o bloqueio de bens. Ele alega que cabe ao Supremo analisar questões de pessoas que têm foro privilegiado. E o Conselho de Ética remarcou para a próxima terça-feira a reunião que irá analisar uma representação contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. O Partido Verde alega que o parlamentar fez apologia à tortura quando homenageou o coronel da ditadura militar Brilhante Ustra no voto pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na semana que passou, os deputados aprovaram um projeto que estabelece critérios para a nomeação de dirigentes de empresas estatais. Aprovaram também a medida provisória que reduz o imposto de renda sobre remessas de dinheiro ao exterior e ainda garantiram urgência para a proposta modificada no Senado sobre a venda de remédios contra a obesidade. A repórter Paula Bittar mostra como foi a semana no plenário. Após a aprovação inicial pela Câmara, os senadores exigiram que o projeto sobre substâncias contidas em inibidores de apetite tivesse um acréscimo. A exigência de que esses medicamentos tenham a venda controlada com retenção da receita. Por causa dessa mudança, é preciso uma nova votação pelos deputados. Para garantir pressa na nova análise, foi aprovada a urgência. O projeto impede a Agência Nacional de Vigilância Sanitária de proibir a venda de 4 substâncias contidas nos remédios usados por pessoas que lutam contra o excesso de peso. Nós estamos usurpando uma função que não nos pertence, porque os medicamentos devem ser avaliados pelas câmaras técnicas da Anvisa. Nós não podemos aqui aprovar uma legislação, porque é isso que nós estamos fazendo, aprovar a urgência de uma legislação que proíbe a Anvisa de proibir. Já foi aprovado nesse plenário, na Comissão de Saúde da Câmara de Deputados e também na Comissão de Saúde do Senado, onde tivemos apoio da grande maioria dos senadores, inclusive médicos. Outra matéria que movimentou o plenário estabelece novos critérios para a nomeação de diretores e membros do Conselho de Administração das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. A proposta também traz regras de transparência e busca simplificar as licitações destas empresas. A votação teve o apoio da maioria dos partidos, depois de um grande acordo que alterou a proposta enviada pelo Senado. Deputados decidiram permitir que dirigentes sindicais e partidários sejam indicados diretores ou integrantes dos conselhos de administração das estatais, desde que não acumulem as duas funções. O projeto ele diminui drasticamente a possibilidade de indicações políticas, tanto para o Conselho de Administração das empresas, como para os cargos executivos, cargo diretor, vice-presidente, presidente das empresas estatais. Mas houve contestação. O que se quer é enfraquecer essas empresas para diminuir o seu poder junto à sociedade brasileira e ter mais espaço para a privatização.
Uma medida provisória ocupou os debates no plenário durante toda a quarta-feira. Ao final, foi aprovada a redução de 25% para 6% no imposto de renda cobrado sobre remessas de dinheiro ao exterior para gastos com viagens de turismo, de negócios, a serviço, treinamento ou missões oficiais. O limite é para remessas de até R$20 mil ao mês. No caso de operadoras ou agências de viagem, o limite é de R$10 mil por passageiro. A medida valerá até o final de 2019. Já está no Congresso a proposta de emenda à Constituição que impõe um limite para os gastos públicos com base na inflação. Numa reunião com líderes de partidos da base aliada na última quarta-feira, o presidente interino da República, Michel Temer, apresentou a proposta. O principal ponto de negociação entre o Planalto e lideranças políticas foi o tempo de vigência da medida. O texto estabelece um prazo de 20 anos para a duração do novo regime fiscal e já entraria em vigor a partir do ano que vem. Gastos com saúde e educação também serão submetidos ao teto. O presidente interino Michel Temer apresentou o texto da proposta de emenda à Constituição nesta reunião no Palácio do Planalto com lideranças de partidos da Câmara e do Senado. As regras de limite para o crescimento das despesas do governo poderão ser alteradas a partir do 10º ano de vigência. Pela proposta, a despesa primária total do governo não poderá ter crescimento real a partir de 2017. Para colocar as contas públicas em dia, o governo interino propõe um teto para as despesas públicas. Os gastos da União, dos poderes judiciário e legislativo, incluindo o TCU, além do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, deverão ser reajustados com base na inflação oficial do ano anterior. A proposta aborda de forma diferente do que é feito hoje os gastos mínimos com saúde e educação. Para essas duas áreas, as aplicações previstas na Constituição também vão passar a ser corrigidas pela inflação do ano anterior e não mais pela receita. O ministro da Fazenda disse que, mesmo assim, o governo preserva a destinação de recursos constitucionais para as duas áreas. Sim, se preserva. Porque os valores são corrigidos pela inflação, portanto, se preservam em termos reais, né, depois da inflação. Alguns gastos ficaram de fora do alcance da PEC. As transferências constitucionais a estados, municípios e Distrito Federal e os créditos extraordinários, além das complementações ao Fundeb, despesas da Justiça Eleitoral com eleições e despesas de capitalização de estatais não dependentes. O texto estabelece também uma lista de medidas proibidas caso o limite de gastos seja descumprido por alguns dos poderes ou órgãos. Entre elas, a proibição de reajuste salarial de servidores públicos, contratação de pessoal e realização de concursos. No caso de descumprimento do limite pelo Poder Executivo, as despesas com subsídios concedidos pelo Tesouro não poderão superar os gastos do ano anterior e ficará proibida também a concessão de novos incentivos tributários pelo governo. Não é um plano exclusivamente fiscal, no sentido de que ele, controlando os gastos públicos, ele influencia o funcionamento total da economia. Em primeiro lugar, pelo aumento da confiança. Isso é fundamental agora. O consumidor que está hoje em casa com medo de perder o emprego, ele precisa voltar a ter confiança. Já está voltando devagar, as pesquisas mostram isso, a ter confiança de que ele vai manter o emprego. Então, que ele pode voltar a consumir normalmente. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, protocolou a PEC na Casa na tarde desta quarta-feira. A PEC passa a ter o número aqui na Casa, PEC 241/2016, uma PEC de extrema importância, principalmente pelo momento que atravessa o país. Uma PEC que é diferente daquilo que a oposição vinha especulando de forma antecipada, sem conhecer, na verdade, o conteúdo da PEC. É uma PEC que preserva os investimentos já feitos em saúde e educação. Essa proposta, ela tende a ser muito parecida com o Plano Real, que pegou, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que hoje já há consenso entre essas leis. Portanto, é simples, é como no orçamento doméstico. É arrecadar e gastar. E o que sobra, paga-se o que deve ou investe-se
em algum bem. Quando você limita os gastos, você está dizendo, olha, não pode ter mais investimento nas universidades, não pode ter mais construções de universidades, não pode ter mais dinheiro no SUS, não pode ter mais luz para todos, nem Bolsa Família. Esse governo realmente é um governo que vai causar uma grande recessão no Brasil. O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, pediu demissão na última quinta-feira. Ele é o terceiro ministro do governo interino de Michel Temer que deixa o cargo após denúncias de corrupção investigadas pela Operação Lava Jato. A saída de Henrique Alves, que foi presidente da Câmara na legislatura passada, repercutiu entre os deputados. Governistas consideraram oportuna a saída dele para que possa se defender das acusações. Já a oposição considerou dramática a situação do governo, que perde seu terceiro ministro em pouco mais de um mês. Você vai ver daqui a pouco aqui na Revista da Câmara. Criada a comissão especial que vai analisar um pacote de medidas contra a corrupção. Deputados da Comissão de Educação aprovam o aumento da oferta de turmas e de turnos para a educação de jovens e adultos. É só um instante. O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, confirmou que o governo vai enviar ao Congresso uma nova meta de resultado primário para 2017. O número vai substituir o que está no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias em análise na Comissão Mista de Orçamento. A afirmação foi feita durante a audiência pública que discutiu o projeto da LDO na comissão. Diogo Oliveira disse ainda que a revisão da Receita vai excluir a arrecadação com a volta da CPMF, ainda em tramitação aqui na Câmara, e que o governo não vai trabalhar com projetos que não estejam aprovados. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa debateu a reforma previdenciária. O tema também está entre as prioridades do governo interino para o Congresso. Um dos pontos discutidos é a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria também dos trabalhadores do setor privado. Isso vai ajudar a reduzir um déficit que o ministro do Trabalho e da Previdência Social estimou que pode chegar a 120 bilhões de reais. Representantes dos aposentados contestaram a existência desse rombo. A Previdência ela não é deficitária, tem uma sobra de dinheiro gigantesco, é o gasto em outras fontes, e haja visto que tem a DRU, que é a Deslocação da Receita União, que tirava da Segurança Social, e junto à Previdência Social 20%, e agora eles votaram para tirar 30%. Então só tira de onde tem. É uma reforma talvez desnecessária no momento, que quer retirar direito dos trabalhadores, querem mudar regras do jogo. E nós não aceitamos nesse momento as regras do jogo. Quem contribuiu com 35 anos, quem já cumpriu o seu tempo de Acordo Brasil, ele não tem que mudar mais nada. O presidente da comissão defende a reforma da Previdência, principalmente por causa do aumento da expectativa de vida da população. Em 20 anos, nós teremos um aumento importante, significativo, da população de idosas no país. Isso, é claro, impacta diretamente nos assuntos previdenciários. Cientistas e deputados de oposição pressionaram o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, pela volta de uma pasta exclusiva na esplanada para a área científica. O debate foi na comissão que trata do tema aqui na Câmara, já presidida por Kassab. Gilberto Kassab começou dizendo que a reforma que enxugou a máquina administrativa durante o governo interino era necessária, mas mostrou que estava aberto ao diálogo e prometeu manter todos os programas da antiga pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério Exclusivo existia há 30 anos. Existe a preocupação da comunidade vinculada à ciência, pesquisa, inovação, de que os seus problemas, os seus temas, eles tenham num ministério ampliado uma diminuição da sua importância. E esses debates mostram para a comunidade que isso não vai acontecer. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciências, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa.
A comunidade científica nacional estava bem representada e lá no fundo fazia barulho. O presidente da academia lembrou que todos os países ditos desenvolvidos têm ministérios de ciência e tecnologia exclusivos para o tema. Não há fusão com temas como comunicações. Prejudica o estudante, prejudica as bolsas de estudo, prejudica o trabalho da pesquisa e, é claro, o Brasil daí para frente vai vender soja em grão, vai vender ferro in natura e vai perder em alta tecnologia e capacidade industrial. A convergência tecnológica já deixa essas duas áreas muito próximas. Tanto é que no Brasil, o Funtel, que é um fundo que atende à ciência e que, aliás, não é utilizado como deveria, ele está no Ministério das Comunicações e não de Ciência e Tecnologia. Os cientistas não se convenceram de que a fusão dos ministérios é positiva, mas gostaram de ouvir do ministro a promessa de que ele tentará recuperar o orçamento da área. Dados da Academia Brasileira de Ciências mostram que o investimento nacional na área é bem baixo. Na Coreia, eles correspondem a 3% do Produto Interno Bruto, o PIB. Nos Estados Unidos, são de 2,8%. Na China, ficam em 2,1%. No Brasil, os gastos em ciência e tecnologia são de 1,2% do PIB. Na CPI, que investiga irregularidades no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, a ex-assessora da Casa Civil, Lita Espíndola, convenceu boa parte dos deputados de que não participou de ações ilegais. Ela é acusada pelo Ministério Público de integrar um esquema de venda de medidas provisórias. A denúncia do Ministério Público era de que ela teria ajudado a aprovar emendas a uma medida provisória que prorrogaria benefícios fiscais para montadoras de automóveis, como a Mitsubishi do Brasil. Em troca, teria recebido parte dos quase R$1.400.000 pagos a empresas de seus 2 filhos pelo lobista Mauro Marcondes. Lita disse que o pagamento feito aos filhos, segundo ela, por serviços de advocacia, não coincidiu com a edição da medida provisória. Na primeira acusação, falaram que eu tinha feito, o lobby na medida provisória 471, que foi mais ou menos na mesma época que meus filhos tiveram esse contrato e receberam os pagamentos. Depois abandonaram a 471 e falaram na 512, que já foi quase 2 anos depois. Então, meus filhos receberam 2 anos antes, por uma coisa que me beneficiou, porque eu já sabia, 2 anos depois. Lita Espíndola disse que tudo o que fez foi um resumo a uma das medidas provisórias. Além disso, sua opinião sobre o veto à emenda a uma MP terminou não prevalecendo na hora da votação. O depoimento convenceu boa parte dos deputados. As quebras dos sigilos feitos nas contas delas evidenciaram que não recebeu absolutamente nenhum centavo. A única formatação de um documento que ela fez foi no sentido contrário aos interesses daqueles que seriam beneficiados. E, por fim, o fato de ter feito uma consulta a um filho que tem um escritório especializado no tema não induz a qualquer tipo de comportamento criminoso. No final, os integrantes da CPI aprovaram 4 requerimentos. Um deles permitirá que a comissão tenha acesso a todos os processos que tramitam no momento no CARF. Isso envolve 600 bilhões de reais. Então, por que é que nós queremos que venha para cá? Para eles saberem que nós vamos acompanhar com o pente fino esses julgamentos. A CPI também aprovou a convocação da ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, e de mais 42 pessoas, incluindo executivos das empresas Mitsubishi do Brasil, Cimentos Penha e Kia Motors do Brasil. Erenice Guerra é suspeita de envolvimento na compra de sentenças do CARF e de medidas provisórias que deram benefícios fiscais a empresas do setor automobilístico. Na semana que passou, o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, assinou a criação da comissão especial que vai analisar um pacote de medidas contra a corrupção. O projeto de iniciativa popular teve as bases lançadas pelos integrantes da Operação Lava Jato. O projeto tem mais de 2 milhões de assinaturas favoráveis. Diversos deputados se esforçaram bastante para conseguir que iniciasse essa tramitação. Tramitação que, a partir de agora, com a pressão que vocês farão da mídia, pressão da sociedade
toda do país, nós ajudaremos a construir um país novo. São 10 medidas contra a corrupção elaboradas pelo Ministério Público Federal. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes políticos, aumento das penas e crimes hediondos para a corrupção de altos valores, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. O projeto de iniciativa popular ficou 2 meses parado na Câmara. É impossível deixar esta matéria para longo prazo. Esta matéria é para ontem. Um projeto em análise na Câmara aumenta a oferta de turmas e de turnos para a educação de jovens e adultos. O relatório favorável à proposta foi aprovado na Comissão de Educação. Maria Tereza dos Santos, para voltar a estudar, teve de mudar o horário de trabalho. A diretora falou, se você estudar de manhã, trabalhar de manhã, não pode estudar no mesmo horário. Então, eu tive que estudar de manhã e continuar meu trabalho à tarde. Para Ivan Araújo, a escolha do turno foi decisiva para aproveitar melhor os estudos. Pela manhã você está com a mente mais fresca, mais descansado, então absorve melhor o conhecimento. Maria Inês, coordenadora de um curso para adultos, acredita na necessidade do projeto de lei que amplia a oferta de turnos para a educação de jovens e adultos. Segundo ela, muitos alunos que não têm condições de estudar à noite vão ter oportunidade para iniciar ou recomeçar os estudos. Dependendo do horário que ele estuda e da onde ele mora, se for ofertado só à noite, vai ter muito problema do retorno. Então, quanto mais a gente puder flexibilizar isso, mais a gente atende a esses alunos. O projeto de lei em análise na Câmara foi aprovado pela Comissão de Educação. Pela proposta, as escolas vão ter que oferecer as aulas para jovens e adultos em pelo menos 2 turnos, ou matutino e noturno, ou vespertino e noturno. Isso também vai permitir que esses jovens possam, de fato, participar e ter uma atratividade, levá-los para a sala de aula, e lembrando muito bem de que a proposta não é somente da educação de jovens e adultos, é também incluir, junto com a educação de jovens e adultos, a qualificação profissional, para que ele possa ter uma profissão e inserir no mercado de trabalho. Mas teve deputado que foi contra a proposta e acha que os municípios e os estados devem definir a oferta de acordo com a demanda. Cabe à escola ou o sistema de ensino buscar a solução adequada e não achar que por conta da demanda se deva criar uma norma que não fica nem muito clara. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.